galerinha, beleza? Vamos de questão 27 da prova Colégio Naval, questãozinha interessante sobre a Guerra do Paraguai. O comando é direto sobre os desdobramentos da Guerra da Tríplice Aliança contra o governo paraguaio, ocorrida entre 64 e 70, também conhecida na memória e produção historiográfica no Brasil como Guerra do Paraguai. Correto afirmar o quê? Gente, conflito do Segundo Reinado, conflito ligado ao momento da história do Brasil e meio que é um divisor de águas. Você tem um conflito bélico que, após o conflito, o Brasil, o Império, ele vai entrar em decadência, ele vai ser questionado pela realidade dos militares, que vão olhar o Império como um sinal de atraso. Ele vai ser colocado em xeque, você vai ter um crescimento dos movimentos abolicionistas. Tanto é que no final da guerra, em 1871, um ano depois do final da guerra, você tem a lei do ventre livre, depois você tem a lei dos sexagenários. Então, assim, você tem um exército que volta de lá e se nega a capturar escravos. Você tem um contexto de guerra que a guerra, ela é um divisor de águas. O Império estava bem, estava tranquilo, estava ok. Quando sai da guerra, você tem uma crítica social, política. Você tem o surgimento do Manifesto Republicano, em 1870. Você vai ter a fundação do Partido Republicano, em 1873. Você vai ter uma série de situações, de condições que vão levar um cenário de conflito que a guerra teve e que vai afetar a relação com o Império pós-guerra, né? O Império vai ter uma situação problemática. Então vamos lá. Letra A. Uma de suas consequências foi a divisão do território Paraguai entre Argentina, Uruguai e Brasil. Cumprir-se, então, uma das cláusulas do Tratado da Tríplice Aliança, ao contestado pelos ingleses árbitros da questão. Dois problemas. Primeiro problema é que o território Paraguai perdeu território, não foi dividido. Pegou o Paraguai e deixou de existir. Não. Perdeu território para Brasil e Argentina. Segundo ponto. Os ingleses não foram árbitros do fim da guerra. O Tratado da Tríplice Aliança, assinado em 1º de maio de 1865, era algo já ali anterior, né, ao fim do conflito. B. Esse acontecimento trouxe a derrota do Brasil, da Argentina e do Uruguai, demonstrando a capacidade do exército paraguaio, apoiado militar e financeiramente por Reino Unido e Estados Unidos. Dois erros de novo. O Paraguai não teve apoio de Reino Unido e Estados Unidos. Quem teve apoio de Reino Unido foi Brasil, a partir de certo momento da guerra. Financiamento, né? A Inglaterra via o Brasil como uma capacidade de ganhar a guerra. Segundo problema, não houve derrota de Brasil, Argentina e Uruguai. A derrota foi do Paraguai, quando o Solano Lopes foi capturado, lá em 1870, na campanha da Cordilheira. Letra C. Acarretou outra guerra, desta vez envolvendo em lados opostos Argentina e Brasil, que ficou conhecido como a Guerra do Prata, retornando, pois, as rivalidades desde a Guerra da Cisplatina. Gente, a Guerra do Paraguai, ela acaba e você não tem outro conflito posteriormente. Uma informação falsa aí, dizer que Brasil e Argentina entram em conflito aí nesse contexto. Beleza? Tranquilo? D. Tal conflito teve como desfecho a consolidação das fronteiras de países envolvidos. E no caso do Brasil, percepção por toda a classe militar de que o regime monárquico deveria ser mantido. O início está certo, o final está errado, quando fala que os militares queriam manter a monarquia. Questãozinha bem enjoada, questãozinha bem detalhista, questãozinha boa para estudar elementos de Guerra do Paraguai e crise do Segundo Reinado. Né? Então você sai da guerra, os militares questionando a manutenção do Império do Segundo Reinado. Apesar de ser um dos vencedores de conflito, as finanças administradas pelo governo brasileiro foram enormemente impactadas. Tem um aumento da dívida brasileira, né? A guerra custou 11 vezes o orçamento do Brasil, isso impactou severamente a economia do Segundo Reinado, e a visão em parte da classe militar era de que a monarquia não lhe dava reconhecimento e apoio. Os militares voltam de lá. Como tem uma frase muito boa de um documentário guerradobrasil.doc, episódio 3, a caserna está se politizando. A caserna está questionando o império, a caserna está incomodada. Então você tem uma caserna, uma galera militar que quer, obviamente, se lançar, questionar o império e até tomar protagonismo na formação da República. Tanto é que a República é fundada por militares em 15 de novembro de 89. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. O gabarito eco, como a gente percebeu, a questãozinha ficou longa,
Mas é uma questão bem detalhista, com muita informação pra gente trabalhar. Valeu, pessoal? Até a próxima. Daqui a pouquinho a gente tá corrigindo a 28.